Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje, o grande Fernando Blanco, CEO da JHSF Capital e também empreendedor social. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Muito bom. Fernando, o Virando a Mesa, o objetivo é dar para as pessoas que estão nos assistindo ferramentas e também perspectivas sobre como empresários, empreendedores ou assessores auxiliaram empresas a darem a volta por cima aí, né? Então, se puder contar um pouco da sua história, eu sei que você tem uma ampla experiência com crédito, com reestruturação empresarial, turnaround, gestão, e também contar um pouco da sua história profissional e casos aí que você queira compartilhar conosco. Maravilha. 40 anos de carreira completados esse ano, né? Então tem um bocado de história para contar, né? Eu acho que, em linha com o próprio nome do programa, né, o Virando a Mesa, a minha trajetória no mercado financeiro, que dos 40 anos deve ser perto de 30, eu vivi muito tempo dentro da área de crédito ou como diretor comercial, cujo maior produto era crédito. Uhum. Então, o que eu mais vi na vida foi empresas dando cambalhota, por excesso de endividamento quase sempre, problemas gerenciais, dono que não fez sucessão bem feita. Então, assim, existe uma taxonomia de problemas que as empresas saem do trilho. E eu sempre tive uma atitude de ajudar empresas a crescerem. E aí o que eu sempre digo, existe crédito errado, existe crédito certo, endividamento errado e endividamento certo. E eu sempre me esforcei, na medida do possível, para que a gente desse linhas mais adequadas para os clientes. Muitas não deram certo. Então a gente vai lá e tentava, dentro do banco, resolver. Depois que eu saí do mercado financeiro, fiquei 12 anos fora. E agora voltei há 2 anos. O banco você atuou em quais bancos? Eu trabalhei foram vários que não existem mais. Bancos de investimento do modelo antigo, né? Uhum. Mas assim, os 3 grandes, onde eu já era diretor, tal, foi o ING Bank, holandês, que foi o melhor banco estrangeiro no Marcelo Brasil. Rezende trabalhou lá. Sim, muita gente boa que está liderando negócios por aí. Depois foi o Banco Real ABN AMRO, depois da aquisição, né? Eu não trabalhei no Real do Dr. Aloysio Faria, foi com os holandeses. Uhum. E, por fim, no Banco Natixis, que é um banco francês de investimento, quando eu era CEO da Coface, que é uma seguradora de crédito, né, a maior do Brasil. Ou seja, eu cuidei de crédito large corporate, do crédito middle market, do crédito PJ pequeno. E o Brasil é um país que você, quando se endivida, você toma o crédito e bota uma corda debaixo da árvore com um banquinho para você subir e se enforcar. Porque a ciclotimia da economia brasileira é pavorosa. E eles estão te dando um banquinho cada vez mais alto, né? Para facilitar o enforcamento, né? Então, a gente está vivendo um grande drama no mercado, porque o mundo do varejo está sofrendo demais. Então, nós temos aí várias recuperações judiciais, incontáveis renegociações, que é a RJ branca, né, que Sim. O cara não vai para a justiça, ou a Extra agora. Chama os caras para sentar e dizer, olha, eu vou quebrar. E aí tem um monte de coisa para a gente falar, porque como é que um balanço do dia para a noite, que parecia tão sólido, de repente quebrei? Então, assim, acho que tem uma conversa muito séria entre os empresários com o mercado financeiro. Você para de fantasiar o seu balanço. Exato. Porque senão não empresto mais. E também eu acho que, se me permite, assim, também eu acho que um melhor entendimento de quem está do outro lado dando crédito para ver nas entrelinhas. Né? Uhum. Pô, será que o estoque está caindo? Será que o estoque está subindo? Eu conheci empresa que mantinha um estoque extremamente alto para manter um capital de giro alto, só que eram itens obsoletos. Aí quando você fazia o write-off, você perdia valor, porque aí você fala, pô, minha margem caiu, eu não tenho capital de giro, então a empresa mantinha o estoque alto. A hora que o banco fazia a checagem ali por cima, fala, pô, essa empresa está bem, tem um capital de giro legal e tal, você precisava vender um pouco do estoque. Isso. Sim, totalmente furado. Furado. Aí eu falei que eu saí do mercado corporativo e fui fazer um monte de coisas. Passei a dar aulas na FIA, até hoje não saí mais. Então somos colegas de profissão. Que legal, eu sei.
E uma coisa que eu me apaixonei de fazer foi mentoria. Mentoria de altos executivos, palestras. Agora temos essa onda mais recente do podcast. Então, assim, uma coisa que mais me dá prazer hoje em dia é o que eu chamo de ser um intermediador de conhecimento. Porque primeiro eu tenho uma trajetória minha, pessoal, e depois eu tenho conhecimento de muita gente, convivo com muita gente. Então, o meu papel tem sido muito mais capturar conhecimento, dar uma processada com base na minha experiência e repassar isso de forma fidedigna para as pessoas. E eu tenho me dado bem nisso, as pessoas têm gostado. Eu sou bastante ativo no LinkedIn, onde eu escrevo histórias reais. Sim. Então, isso e você tem análises bem interessantes também no LinkedIn que você faz, que eu acompanho. Obrigado. Elas são verdadeiras, Estevão. Assim, não tem fantasia, não tem mimimi, a vida... Bem direto ao ponto. Eu tenho uma mania de escrever assim de forma muito... estruturada, né? Ela é estruturada, mas ela é... Eu estou passando a minha opinião, você não é obrigado a concordar. Mas o que eu detesto na comunicação como um todo é quando as pessoas ficam em dúvida o que você quer dizer. O que eu escrevo, ninguém tem dúvida. O que eu falo, ninguém tem dúvida. Sim. Sai do coração. Sai do coração. E, bom, voltando, né? Aí eu fiquei 12 anos fora do mercado, e fiz reestruturação, e fiz gestão interina. Ou seja, eu me enfiei dentro da empresa do dono, que antes eu conhecia como banqueiro, né? Sim. Visitava muito, sempre gostei de visitar muito. Você citou um exemplo agora que eu vivi de perto. O balanço da empresa parecia legal, porque tinha um estoque e tal. Quando eu cheguei lá dentro, era tudo coisa obsoleta que não vendia mais. Era uma empresa de siderurgia, ele só servia mesmo de sucata. Então, assim, uma falha que o mercado financeiro tem hoje em dia é o desprezo que estão tendo na análise de crédito. Primeiro, botam robozinhos para analisar balanço, uma inteligência artificial mais ou menos, e reduziram demais o número de analistas. Ou seja, o pessoal do banco não visita mais a empresa. Porque para conhecer empresas tem que ir lá. Mas sabe que tem um estudo, não é recente, mas tem um estudo de 2015, eu acho, que mostrava ali o perfil das securitizadoras e factorings. Sim, sim. A maior parte das factorings são pequenas, 5 milhões de reais mais ou menos, então... Mas o que eu achava interessante, o que eu achei interessante é que os clientes das factorings não estavam a mais de 100 quilômetros da sede. Por quê? Para o gerente ficar em cima ali olhando. E isso hoje a gente não vê muito, né? O gerente que vai na empresa, o gerente que visita, corte de custo, né? Mas o custo depois é que ninguém faz a maior. conta. O custo do crédito mal dado, ele é maior do que qualquer coisa. Eu sempre falo isso para banqueiro, falo isso para amigos, e falo assim, escuta, você tem quantos analistas? Tenho 10, põe 20. Você vai gastar nesses 10 adicionais, você vai economizar uma grana de crédito bárbara, porque vai ter menos erro, vai tomar decisão melhor. Existem dois tipos de decisão erradas em crédito. Uma é quando você deixa de emprestar para a boa empresa, porque você desconfia, porque você não tem informação direito, mas é uma boa empresa e você não percebe isso. E é o custo de oportunidade. Custo de oportunidade. E aí você tem o custo do calote, que você emprestou mal. Isso é o quê? Isso é ser humano. Decisão de crédito é humana. Tanto de quem captura informação, processa e reporta, como quem decide. Porque, óbvio, o diretor não vai ter tempo de visitar. O CEO não vai ter muito tempo de visitar. Mas tem que ter uma garotada que vai lá e revolve a terra. E entenda um pouco do negócio em si, né? Natural. Porque, você tem que ter especialização setorial também, né? Tem, eu não tenho dúvida disso. Não, e você tem que saber comparar. Vou dar um dinheiro para um varejista de alimentos. Ok, um restaurante, rede de restaurante. Porra, você tem que ouvir 3 ou 4 para você ver relativamente se o cara tá bem, tá mal. Porque que nem aquela história do leão, né? Que estavam 2 caras numa barraca e veio um leão. Aí um começou a calmamente botar o tênis. E o outro que estava assim, para que você está pondo o tênis? Nós temos que correr. Eu falei, exatamente, eu quero correr e ganhar de você na corrida, porque o leão vai te jantar primeiro. O leão vai comer né? Vai comer o mais lento. E a mesma coisa, você vê um balanço, visita uma empresa, você pode até tirar uma primeira conclusão, mas sem referência do mercado que ela atua, você nunca vai saber se ela é boa entre as boas ou entre as ruins. Porque também sempre digo, em períodos de bonança, sempre tem um pangaré que vai quebrar. Em períodos de crise, sempre vão ter os campeões que vão sobreviver.
Então, o que a gente vê no mercado é que, por exemplo, pega esse caso, esse momento dos varejistas. Os caras cortam a linha de A a Z. Por quê? Porque não tem tempo, não tem equipe para investigar. E é uma pena, porque você vê empresas deixando de se desenvolver porque o mercado financeiro está com medo. Ó, tem que ter medo dos ruins, não dos bons. Sim. Mas como não tem equipe para ir atrás, fica com medo de todo mundo. Isso eu sempre vi, sempre foi assim, não é novidade. Mas é um erro. É um erro. Concordo. E assim, eu tenho mais hora de comitê de crédito de banco do que piloto de 747, sabe? De jumbão. Porque... Mas sabe quem faz lê 10, 20 livros, que eu falo muito para meus alunos, né? Falando, pô, um dia um rapaz veio me perguntar, se eu fizesse o curso online, que tem um curso online, eu vou saber fazer turnaround? Eu falei, nem perto, mas nem 1%. Mas como assim? Eu falei, cara, ler 10 livros não te faz um bom piloto. 10 mil milhas, né, de voo é que te faz um bom piloto. Exato. Então você vai ter noções básicas. Você não vai saber fazer. Ah, tá bom, então. Eu falei, mas é a realidade, né? Então, assim, tem milhares de horas de crédito aí. Obviamente, um analista que está começando precisa pegar esse traquejo, né? Precisa viver. Porque, novamente, 60 anos, 40 de mercado e continua errando. Exatamente. Vai ter sempre uma novidade, vai ter sempre um problema diferente que ninguém imaginou que vai pegar o sujeito de crédito. Por outro lado, a gente tem uma rede, uma bem mais fechadinha. Então a gente não cai em erros primários, enquanto que o jovem cai em erros primários. Ou quem não analisa cai em erros primários, fica só no você sabe, tem encantador de serpente, né? Tem. Se você faz uma apresentação bem feita, com algum racional que faça sentido, você acaba tendo uma preferência do alocador de dinheiro. Né? Não necessariamente isso reflete tudo que está acontecendo na empresa ali. Então é muito importante quem está do outro lado também ter ciência, porque tem que ser bom para os dois, né? Mas ao mesmo tempo você está ali. Eu sou reestruturador, às vezes eu preciso daquele dinheiro para que a empresa sobreviva por mais 1, 2, 3 meses. Você vai contar toda a verdade para a área de crédito, você vai ser o mais assertivo possível, você vai mostrar lá com técnica tudo que a empresa tem. Mas, cara, os esqueletos no armário, se a pessoa não perguntar, você também não vai chegar falando, é normal. Não é que você está mentindo. Você não vai chegar e contar tudo o que está acontecendo na empresa. Senão você não vai conseguir o crédito. Então, eu como reestruturador, tenho esse dilema ainda. Até onde eu mostro os esqueletos no armário. Né? Tá. Então, eu vou te falar o que eu penso disso. Eu comecei dizendo que eu tenho milhares de horas de comitê de crédito e que me permitiram criar um método do que eu chamo de relacionamento bancário, ou com seus financiadores, né? Porque eu vi tanta coisa errada que continua sendo igual. É aquela história do empresário que diz assim, não gosto de banco. Eu falei, olha, quem não gosta de banco paga mais caro. Porque você não entende o banco, porque você não se dedica a entender o banco. E o banco não tem nenhum interesse em te contar como ele decide crédito. Bom, eu criei o método, virou um livro, e as consultorias que eu fiz ao longo dos anos foram com base nisso. O que acontece, Estevão? Um bom banco, e aí um bom banco eu digo porque tem muitos que não fazem isso, tem um conjunto de demonstrativos deles, internos, que não são exatamente aquilo que publica no balanço. Então o que acontece? Existem algumas coisas grosseiras de maquiagem que quando você bota... Quando a gente bota naquilo que nos bancos a gente chama de spread, né? É um nome esquisito, que o spread é o quê? Pega o balanço, jogo naquele formatão que a gente tem e cospe um monte de relatório, que saem números bem diferentes. Erro grosseiro, aquilo pega. Sim. E aí, por exemplo, o mercado adora falar de EBITDA. Um canal de crédito bom não pensa em EBITDA, pensa em demonstrativo de fluxo de caixa, que é revirar o ativo passivo do DRE e o mutações do PL. E aí você pega, tipo assim, de repente quando você joga nesse formulário interno do banco, sai lá que o cara deve ter, a única solução para o caixa fechar é que ele meteu 50 milhões de capital. Vai perceber que houve uma alteração na gestão de capital de giro brutal. E assim vai. Aí você chega na visita e diz assim, e aí, você botou dinheiro na empresa?
Não botei esse ano, não botei. Ok, teu balanço E você já sabe que uma zona. Sim. Não bate. Porque assim, você sai do estoque de caixa do ano 1 e chega no ano 2. No meio do caminho, e essa demonstração Esses reality morta, checks, né, que você faz com e aí você vai e modelagem. pergunta. Sim. E aí o cara não sabe que você Já sabe um monte de coisas, aí ele se desmente. Então, assim, existem, vamos chamar assim, de fraudes, mentiras, ou simplesmente não contar as coisas. Agora, quando eu falei de não contar, só para contextualizar, não é não contar, mas, por exemplo, eu estou vendo que eu tô com uma estratégia errada, ou eu tô vendo que um cliente não vai continuar comigo, ele é um cliente relevante, ou eu tô vendo que um fornecedor está me dando problema. Até que ponto o reestruturador ele tem que ser full disclosure pro financiador? Tem uma... Não tem uma bala de prata. Assim, usando um termo que eu aprendi em Harvard, não existe virgem no bordel. Isso é uma brincadeira, tá? Sim. Não adianta. Você vai abrir o que ninguém perguntou? Você não precisa, não abre. Tem aquela expressão Need to know basis? Need to know basis. É essa mesmo. Information on a need to know basis. Precisa? Eu te dou. Não precisa? Eu não vou dar. Por quê? Porque não vou. O que eu chamo sempre de grande risco é a mentira que ela pula para fora. Mas isso aí tem gente que faz, mas é algo que eu considero um pouco inaceitável, porque é o que eu sempre falo. Nosso insumo para virar a mesa entre nós, um dos nossos insumos, ou nossos principais insumos, são cérebros e o próprio financiador, o dinheiro. Porque você precisa disso, às vezes, para dar um up na empresa. Se eu perco a credibilidade com a equipe ou com o meu financiador, eu perco meu insumo, eu perco meu fornecedor. Exatamente. A credibilidade do reestruturador, e eu fiz isso. Olha, eu tenho uma história bacana. Eu fui contratado para ser gestor interino de uma empreiteira em 2013? 2013, 12, 13. E por que eu fui escolhido? Pelo consultor que estava fazendo a reestruturação. O mercado financeiro pediu. Não pediu eu, assim, falou, nós queremos um cara de mercado que tenha reputação dentro do mercado financeiro. Aí me acharam. Eu estava como consultor naquela época. Olha, eu tenho orgulho danado de dizer, foi R$500 milhão entre renegociação e eu consegui dinheiro novo. Porque todos os diretores me conheciam. E quem não me conhecia, fui perguntar dentro do banco, falei, não, esse aqui nunca deu tombo em ninguém. Esse aqui nunca enrolou ninguém. Quando era executivo, nunca puxou o tapete de ninguém. Credibilidade. Assim, é quase mais importante que o talento técnico. Porque tu falou bem, assim, se você precisa de renegociar, não adianta, é com o banco, é com o credor. E o credor tem que olhar no teor e dizer, bom, este cara não vem com maracutaia, porque senão na próxima não faz. Você não faz. É por isso que eu acho que muito empresário também contrata o reestruturador, porque ele já foi no banco, pediu para renegociar, não pagou, foi de novo, não pagou de novo, aí ele fala, putz, me ajuda. Aí você tem que falar assim, pô, tudo bem, mas vamos fazer um plano factível, técnico, que mostre a realidade. Eu não vou chegar no banco e pedir o que eu via bastante, não sei, agora não estou mais acompanhando tanto, né? A gente não faz tanto mais recuperação judicial, mas algumas consultorias que faziam a recuperação judicial e ganhavam comissão com base na aprovação do plano. E o plano era o seguinte, eu fico 2 anos sem pagar. E depois eu começo a pagar horas. Se você ficar 2 anos sem pagar nada, você vai sair da RJ. Porque o prazo para entrar e sair da RJ é 2 anos, são 2 anos. E aí depois você colocava lá que você ia pagar em 3 anos, por exemplo. A empresa não vai conseguir pagar isso daí. Nunca. Então é sabido que não vai conseguir pagar, mas mesmo assim conseguia aprovar o plano. Depois chegava na hora, não conseguia cumprir com o plano, mas a consultoria já tinha colocado o dinheiro no bolso. A gente abominava isso, assim. Quando eu fui da KPMG, mais ainda, porque a KPMG tinha uma posição que ela ficava entre os bancos, que eram grandes clientes, e entre a empresa, que também era o cliente. Então você estava meio assim, é uma situação um pouco difícil, né? Então a gente procura ser bem técnico. Isso ficou na minha cabeça. Técnico. Seja técnico. Ser técnico é não negociar? Não, obviamente a gente vai negociar, mas com uma base técnica. Eu não vou pedir para você 5 anos se eu sei que eu só consigo pagar em 10.
eu vou pedir 10. E se você não aceitar, vamos para outro caminho. Mas eu bato o pé no que a planilha está mostrando. É isso. Olha, eu penso rigorosamente igual a você. Idêntico, porque você chega, na minha experiência, você tem mais experiência do que eu até. Nesse campo tem, né? Eu nunca fui um profissional full-time de reestruturação. Você já foi, ou é ainda. Sim. Então, eu sei reconhecer que você já viveu muito mais situações do que eu. Eu tenho mais experiência do outro lado da mesa. Estando dentro do banco e recebendo todo tipo de renegociador. O picareta e o que vem com uma conversa estável. Porque assim, quando eu estive do outro lado, lá no lado da renegociação, eu chegava e falava assim, senhores, temos um problema. A solução sairá desta mesa, não só de vocês, não só da gente. Aqui estão os números que foram revisados e torturados. Então eu começava, tem que alongar para 7 anos, tem que reduzir a taxa de juros, tem que dar um grace period aí de 3 anos ou 2, ou sei lá, qualquer arranjo. Primeira reação do banco, impossível! Mas essa frase é tudo, temos um problema, não é você tem um problema ou eu tenho. Aí o que eu fazia assim, tá aqui o Excel, divirta-se, a empresa está aberta para você, né, entrar nas vísceras. Se você chegar em números diferentes, a gente revê a nossa proposta. Mas eu acho difícil, porque eu tenho a sua cabeça. Sim. Então sempre foi muito fácil para eu falar. Assim, não pensa que eu estou pensando diferente. Eu tenho 25 anos na sua cadeira, na cadeira do seu chefe e do chefe do seu chefe. Aí você dá uma, né, mostra os galões aqui e fala assim, se tu achar coisa diferente, vem e me conta, porque eu não achei. Isso dá credibilidade, porque você bota o teu histórico, você bota assim, tá aqui os números abertos, a empresa está à disposição. Exato. Assim, é tão mais fácil ser honesto, corta tantos caminhos. Já na primeira reunião já conta tudo. Conta tudo. Manda as planilhas, manda as informações. Se oferece para tirar todas as dúvidas. Agora, assim, eu já tive, né, novamente, do lado de banco, a gente recebe de tudo, né? Já tive cada pessoa, assim, uma vez, eu era um comitê de bancos, eu era o mais experiente da mesa naquele momento. E o cara chegou assim, bom dia, olha, queremos deixar bem claro que ou vocês aceitam, a gente não paga mais. Eu falei, acabou a reunião, obrigado. Gente, eu acho melhor a gente sair porque eles não querem negócio. O cara chegou dando um pé no peito, ameaçando e tal. Acabou a reunião, obrigado. Falei pro empresário assim, melhor você trocar de assessor. Foi um mal-estar danado, porque eu acho que você tem que entrar com o pé no peito depois que você recebeu uma pancada. Eu acho que a primeira coisa é a humildade, né? Exatamente. Afinal, quem está quebrado é o teu cliente, não é o banco. Exato. O teu cliente é que está devendo. Exato. Então, assim, se não houve fraude no crédito, no sentido de dar um crédito errado, alguma coisa bem safada, que tem banco que enfim. Mas eu sempre optei pela transparência. Cara limpa é o que eu acho. Se achar coisa diferente, me avisa. E outra coisa, né, o Estevão, assim, a gente tem que pensar bem no cliente que a gente pega, né? Ah, com certeza. Porque ele te queima. Exato. Que também a gente já viu isso na vida, né? Não, às vezes a gente entra em projeto com base num diagnóstico inicial, mas também muito com base na empatia e na conversa com o empresário. Lógico. Pô, você vai me dar empowerment, você vai deixar eu fazer as mudanças? Isso. Vou. E aí, no momento seguinte que você entra, você começa a ver que aquela realidade não é diferente, você começa a levantar os esqueletos do armário, você começa a ver que tem dinheiro saindo para um lugar que não deveria sair. Aí você tem que tomar uma decisão. Eu entrei, abri a porta, vi que tem coisa errada. Se eu saio com a cara limpa. Exato. Se eu fico, eu passo a fazer parte do problema. Isso, ser Porque sócio... eu já sei do que está acontecendo e mesmo assim eu optei por entrar no cliente e optei por ficar. A partir do momento que eu optei por ficar sabendo que ele está fazendo coisa errada, eu passo a fazer parte do problema. E a gente, e eu, no meu caso, eu não quero fazer parte do problema nunca. Então a gente sai. Eu sempre saio quando eu vejo o problema. Ah, mas você não compra a briga do cliente? Eu compro a briga que eu sei em que eu estou entrando. É eu e mais 3? Beleza. Agora vem 30 caras contra mim. Não vou entrar nessa briga, né? E geralmente não, mas muitas vezes o que acontece é isso. Você abre a porta e você, putz, cara, é bem pior. Dá para encarar? Dá para encarar. Então vamos. Agora, não tá, tem fraude, tem coisa mal feita de empresário, má fé.
para por ali. Isso. Porque deixa de ser técnico, deixa de ser negocial, passa para uma outra esfera que não é interessante. E você sabe, eu não sei a tua experiência, mas eu já tomei calote de cliente. Meu, eu tenho mais PDD do que dinheiro na conta. Eu imagino. É muito bom esse teu testemunho. Porque, novamente, eu sou mirim perto de você. Eu preciso transformar o meu equity em cash flow. Isso, é bem diferente, né? Mas é impressionante, porque eu sempre falo, Estevão, tem duas verdades. A primeira, eu falo para os candidatos a malandro. Olha aqui, filho. Até para ser malandro tem que ser profissional. Porque malandro amador morre. A outra coisa que eu falo é o seguinte: não é porque o malandro está dando golpe no outro e tá fazendo juras de amor para ti que ele não vai te dar um tombo. Porque quem é de má fé é má fé com todo mundo. É questão de oportunidade. Exato. Eu dei crédito. Eu fui chamado pela minha equipe lá de Goiás para visitar um cliente do banco na época e tal. Mas eles queriam fazer uma operação grande, reestruturada, grande, blá, 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 blá. Leva o diretor lá. Entrei lá. Rapaz, encurtando a história, o tal do empresário não queria conversa com a gente, porque gostava de outro banco e tal e coisa. Aí eu dei um jeito, porque eu sempre que eu ia em visita com a minha equipe, eu perguntava qual é o ponto fraco do cara. Qual é a casca de banana que eu tenho que jogar para ele? E os caras contavam. E eu dava um jeitinho de, pumba, pegar na casca de banana. Esse caso, a minha equipe não queria contar de jeito nenhum. Eu falei assim, olha, eu nem entro dentro da empresa se vocês me falarem. Eu não vim de São Paulo para Goiás para vocês... Aonde está o problema, né? Aí um lá meio assim, vergonha, falou assim, ele é meio galinha. Eu falei, quê? Ele tem fama de galinha, esse é o ponto ruim dele. Eu falei, tá bom. Aí o cara na reunião, um monte de gente na sala, e ele assim, sabe aquele cara que tá enfado, né? Eu falei, bom, tenho que quebrar esse cara no meio, né? Eu falei, ô fulano, no meio da reunião, balanço pra cá, balanço pra lá, eu venho, o diretor fala pro dono da empresa, assim mesmo, olha, eu me aproximei. Como tem mulher bonita nessa empresa, hein? Imagina. Você criou rapport com ele? Rapport. Meu, o cara parecia uma árvore de Natal piscando. Ele levantou, vem comigo, deixa os meninos aí. Olha. Cara, atravessamos a sala, fomos lá no fundo, o cara tinha um gabinete, puta, maior que o do presidente da República. Ele abriu a porta e disse assim, entra aí. Um quarto de motel. Que isso? Cama redonda, tubo lá do polidense, luz estroboscópica. Um quarto de motel. Imagina o cara aqui. Foi brincar com o cara? Olha aí. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Você já viu coisa igual? Eu falei, não, nunca. E nunca imaginei que veria. Tá vendo? Tá vendo? E todo orgulhoso. Rapaz, quando a gente foi circular pela fábrica, eu dei um jeito de me desvencilhar dele e catei o CFO. Falei, o que é aquela salinha ali? O cara todo sem graça. Ah, constrangedor. Não, né? ele é meio assim. Assim como? Não, tem umas menininhas na fábrica, o segurança vai lá, chama, aí tem umas bobinhas. Senhora, Assim. Que isso? Cara, juro pelos meus filhos. Naquela hora minha cabeça assim, crédito cortado, crédito cortado, Claro. crédito cortado. Meu, o cara não é canalha com mulher. E era casado. Canalha é esse ponto de assédio. E vai ser bonzinho comigo. Um dia é questão de oportunidade. Bom, a empresa quebrou. Olha, ele morreu. Antes teve uma separação super litigiosa, lógico, porque claro. a mulher dele se vingou com o motorista, a segurança dele, para a cidade inteira saber. Um babado. Isso tem 20 anos. Mas você vê, é aquela coisa assim, por exemplo, eu sou casado com um serial killer, ele me trata muito bem. Você entendeu? Então, assim, tem coisas que não fazem sentido. Não. Né? E aí, por exemplo, você pega um CFO desse, né? Às vezes ele tá numa situação que ele precisa do emprego. Justamente. Ele tá na situação dele ali, ele precisa prover para a família dele e é obrigado a passar por esse. Porque é um assédio moral com a empresa inteira. Não só com as mulheres. As pessoas que estão ali, todas estão vendo aquela excrescência, então tem que ficar. Então é isso, entender, conhecer o empresário que está dando dinheiro ou que você está se associando é fundamental, porque diga com quem andas que direis quem tu és, né? Exatamente. Então, quando a gente vai falar em crédito, mas devia pensar assim também para investimento. Ou qualquer relação humana, a primeira bifurcação é caráter. Tem ou não tem? Não tem, sai fora. Não serve para ser amigo da balada, não serve para ser cliente, não serve para ser nada. Caráter. Quando você segue pela linha, não, o cara tem caráter, bom, aí a gente começa a ver outras coisas. E aí, só para deixar bem claro, né,
caráter não é suficiente para a empresa ser vitoriosa o tempo todo. Tá cheio de cara bom caráter que quebra. Porque a economia é desgraçada, porque o cara tem bom caráter, mas erra na estratégia. Ou não tem técnica. Não tem a técnica. Mas assim, então é a primeira bifurcação é o caráter. Depois vem todas as outras. Sim. Mas com caráter, você tem a oportunidade de ter uma conversa transparente, uma conversa limpa. E tem uma outra coisa que a gente sabe muito bem, porque mesmo o cara de caráter, ele dá uma separadinha no dinheiro, porque se a empresa quebrar, ele precisa sobreviver ele e a família dele. Então assim, olha, o sujeito quebrar e ficar com o nome sujo na praça, ou no sentido de que não tem dinheiro, eu nunca vi. Já vi caras que saíram bem maus, mas assim, ficar pobre nenhum. Então assim, a gente precisa separar o que é caráter, o que é pureza, quase história, né, da carochinha. Existe um ponto também que é o empresário. Imagina um empresário que trabalhou na empresa do pai, cresceu no corredor ali brincando com o pai, na empresa, herdou a gestão da empresa do pai, muitas vezes porque a família meio que obrigou a pessoa a ficar ali naquela situação, e a empresa, porque a pessoa também às vezes não tem aptidão, a gestão começa a ir mal. Né? Eu vivo muito com empresários essa dor do recomeço. O que eu vou fazer agora? Minha vida inteira eu fui empresário. Eu estou com 50 anos de idade, a empresa não tem solução, eu não sou desonesto, mas ao mesmo tempo o que eu faço? Né? Como é que eu viro a minha mesa pessoal? Porque eu não sei fazer nada mais. E o mercado de trabalho fechou para mim. Porque eu sou um empresário que não deu certo. Então, essa é uma atividade de nós reestruturadores cotidiana. Essa parte psicológica, de ajudar o cara, dar novos rumos pro cara. Ó, Fernando, é muito engraçado e é muito legal quando a gente chega numa empresa que está indo mal e a gente fala o seguinte: vamos resolver o passado? Vamos montar uma startup? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Putz, eu estou na área operacional aqui da empresa do meu pai, eu sou CEO, mas o meu tesão mesmo é ser arquiteto. Então faz o seguinte, vamos montar uma empresinha de arquitetura aqui e o seu Prolabore, parte dele, você começa a investir numa empresa de arquitetura. Vamos construir um futuro novo? Vamos ter um novo sonho? Cara, a percepção do empresário, a vida do empresário dá um up, porque ele começa a ver perspectiva futura. Não que ele vai abandonar o passado, ele vai tratar a doença passada. E vai dar certo ou não? Não sei, pode até falir. É normal. Não é que o cara não é desonestidade. É do jogo. Faliu. Mas ele está com uma nova perspectiva. Eu acho isso bastante interessante, uma outra visão do nosso mercado, que não só reestruturar, mas dar aos empresários e sócios das empresas um novo sonho. Uma continuidade. Sim. Por outro caminho, né? Sim. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. O que eu já vi muito e pratiquei é ser divã. Ouvi muito, o cara chora, o cara grita, xinga e tal, depois você acalma ele e segue tentando resolver. Mas isso que você falou eu acho muito bacana, eu nunca vi. Mas é elogiável. Você tira parte do teu tempo para oferecer um novo sonho, uma nova trajetória, porque aquela você está vendo que não vai acabar bem, né? Sim, sim. Muito legal. E Fernando, como é que foi essa transição da vida de executivo de crédito para reestruturador? Como é que você está hoje? Como que é a sua atuação na JHSF? Como é que funciona? Então, eu fui um executivão tradicional, depois eu me tornei essa figura que fazia 1000 coisas, e aí eu voltei a ser executivo, e meu papel é lançar um cartão de crédito lá do grupo, um cartão de crédito com a American Express, bem sofisticado, e eu sou também o homem de compliance, crédito e riscos da nossa gestora de recursos, né? Porque o grupo lançou uma gestora e está estruturando vários fundos com ativos do próprio grupo. Que são ativos de alto luxo e que tem uma performance maravilhosa, não tem problema de crédito, enfim. Não, o grupo é realmente bom. Então a gente tem um grupo, um perfil de investidor que quer investir nos nossos fundos. E eu sou o cara compliance, crédito e riscos dessa coisa. E do outro lado, eu tenho um chapéu meio de quase um CEO de um cartão de crédito que está lá no fim para ser lançado no mercado, né? Então, são 2 papéis. Reestruturação eu não estou fazendo porque não dá tempo. O que eu faço é de noite e de fim de semana e às horas de almoço fazer a mentoria, dar aula na FIA, fazer palestra e o meu empreendimento social, que é o que faz o meu coraçãozinho velho brilhar. Conta pra gente como é que funciona isso. O que é esse empreendimento social? Ele se chama Black In. In de
inclusão e indignação. Uhum. Eu sou o exemplo clássico do executivo dos anos 80, 90, 2000. Eu sou um homem branco, hétero, que era o padrão do executivo, que agora está com cabelo branco. Em um dado momento, caiu uma ficha em mim que diz assim, por que eu olho para o lado, eu olho para cima e olho imediatamente abaixo de mim e não vejo um negro? Eu penso a mesma coisa. Pensa a mesma coisa? Mesma coisa. É uma coisa, assim, que é uma vergonha coletiva do Brasil. E esse negócio foi virando na minha cabeça. Assim, eu tenho fotos minhas de gurizinho brincando com um menino negro, que era filho do mecânico, que trabalhava com meu tio mecânico na companhia Docas e Santos. O meu melhor amigo, que eu fui ciclista de competição, o meu melhor amigo era o Sérgio, também conhecido como Negão. Porque ele era o único negro do pelotão de ciclistas no Brasil naquele momento, e todo mundo chamava o cara de Negão. A ponto de um dia, a gente aquecendo antes da corrida, eu falo, Sérgio, fala Fernando e tal. Aí o cara que estava pedalando do meu lado falou assim, por que tu é o único cara que chama ele de Sérgio? Eu falei, porque ele... Como assim? O nome dele é Sérgio? Eu falei, mas todo mundo chama de Negão. Eu falei, ele nunca me chamou de Brancão. Exato. Eu sou branco de sofrer bullying, de tão branco que eu sempre fui. Então, assim... Se o cara não me chama de Brancão, por que eu vou inventar um marcador para ele? Se você é o Negão, eu sou o Brancão? Não, é Fernando e Sérgio. Cara, então assim, eu sempre tive... Eu, novamente, nasci nos anos 60, nos anos 70, havia o racismo no Brasil. Ele é uma coisa muito interessante. Inclusive, não é só racismo, é sexismo em relação às mulheres. Porque todo tipo de discriminação, né? É nojento. É pra PCD. É abominável. É abominável, mas tu sabe o que acontece? Quando o preto no banco era o servente, porteiro, segurança e a senhora do café, todo mundo era bonzinho com o preto. Ah, porque era servil. Sim. Hoje em dia, o preto está disputando vaga de gerente. Hoje em dia, a mulher é CEO. Hoje em dia, o cara é trans e está tendo um espaço. Sim. Então, o que acontece? Aqueles espíritos trevosos não aceitam isso. Bom, o que aconteceu? Eu tinha essa indignação interna por anos e aí, quando a vida chegou no ponto certo, eu criei o Black In. O Black In tem uma missão muito específica. É pegar universitários negros e transformá-los em C-Level. Perfeito. É um tranco grande. Todo mundo, assim, tem muita gente esforçada para empreendedorismo negro. Eu acho bárbaro. E eu tava conversando com a Ana semana passada e ela falou... Ela trabalha também com inclusão de negros no mercado, e ela falou que é exatamente isso. Tem uma dificuldade até histórica, né? Histórica. Mas da inserção do negro em cargo de liderança, boicotados por brancos, e às vezes com a mesma técnica, ou até melhor, e para a mulher negra, pior ainda. Pior né? ainda. Mas pensa o seguinte. Eu não vou trabalhar nesse primeiro momento com o racismo do branco dentro da empresa. Eu quero a técnica do negro. Dar musculatura para o negro, Perfeito. Brigar em igualdade de condição. Então, o Black In é o primeiro case no Brasil que nós vamos recrutar esses jovens nas universidades. Eu falo jovem porque a maioria é jovem, mas não tem limite de idade. E eu sou o branco que conhece os brancos líderes nas empresas e que sou respeitado. Entre esse universitário e esse alto executivo branco aqui na empresa, eu vou treinar. Então, nós temos uma carga de treinamento para esse pessoal, para eles entrarem pela porta da frente. E uma vez entrados, a gente entra com o quê? Um processo de mentoria. Por que, Estevão? Você para e pensa, um garoto, uma moça de periferia, quando não de comunidade, que nunca teve um parente, um vizinho, um amigo executivo. Não tem referência. Quando olha na televisão uma entrevista, uma foto na revista, é só branco. Então a pessoa não sente pertencimento. Aquilo ali, ele não acha que é para ele. E nós vamos trabalhar isso. Ó, eu já te falo desde já, bolsa de 100% na FIA pro curso de turnaround para esse pessoal. Nossa. 100% de graça. Pode Maravilha, vir quantos quiser. Maravilha. Deus te abençoe. Vamos fazer juntos. Que bárbaro. Fico muito feliz. Então, Estevão, eu sempre comento, né?
Pega esse prédio aqui onde a gente está, esse pé direito alto, mármore, vidros, Faria Lima, aqueles prédios super bacanas. O rapaz sai lá da periferia. Aí ele até é contratado, entrou num estágio e tal. Meu, o sujeito se sente acuado. Sim. Se sente não pertencendo a ele, àquele ambiente. E nós vamos quebrar essa corrente. Porque nós vamos mostrar para ele o que é a vida executiva, que é o meu papel até no projeto. Falar assim, olha, venham entender. E se eu conseguir negros altos executivos, que são poucos, se quiserem dar essas aulas, vai ser melhor ainda. O projeto é de negros. Uhum. Eu sou o branco lá. Porque eu não quero que tenha um monte de amigo branco como sendo os diretores. Porque os garotos também não vão se enxergar ali. Sim, eles têm que ter a conexão. Conexão. Né, perfeito. E é engraçado, é trágico, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma população negra bastante sênior nos cargos de liderança. No Brasil não tem, porque o processo também de desescravização, que é ridículo, mas é isso, né? Foi feito de maneira também a colocar o negro em uma posição já de serventia, né, do branco. E você mencionou do empreendedorismo, né? Existe uma razão para isso. O negro ele é meio que forçado a empreender porque ele não consegue emprego em mesmas condições. Exato. Então ele tem bastante negro empreendendo, é muito bom isso, mas não é muitas vezes porque eles querem, mas porque eles são obrigados a. É verdade. As comunidades, né, elas estão tendo vários programas de empreendedorismo que eu acho bárbaro. Mas eu acho um absurdo você quase não ver um médico negro em cargo em posição sênior. Quando você pega os melhores médicos do Brasil, tudo branco. E aí vai na política, até no Congresso, deputado e senador, acho que 85% é branco. Caramba, os caras não votam nem neles mesmos. 50% da população brasileira é negra. 56. 56, é. O menor grupo é o meu, o teu, que é o homem branco. Nós somos, sei lá, 20%, e mandamos em tudo. Ok, graças a Deus as mulheres estão subindo rapidamente. Porque eu adoro trabalhar com mulher, sempre gostei. E elas estão ganhando espaço dos homens obtusos. Homem obtuso vai desaparecer. E ó, eu falo um pouco mais do meu mercado, mas existe aquele estereótipo do executivozão que chega chutando a porta, falando que manda. Porque tem um executivo em específico que tem um jargão horrível que é Projeto Paraná, Paraná Rua. É um negócio, assim, uns jargões de mercado tão fracos e tão ultrapassados que ficam até cômicos, né? Essas pessoas estão fora do mercado geral, só não perceberam, elas mantêm um projetinho e tal, estão sendo expelidas. E graças a Deus, e graças à evolução da sociedade, porque não tem mais espaço. Eu mesmo já cometi erros ao longo da minha carreira e a gente vai evoluindo, mas recentemente, há uns 2 anos atrás, eu estava discutindo com um analista, ele era bem mais novo do que eu, no momento eu fui até grosso com ele porque eu estava precisando de um negócio. Ele falou assim, eu não trabalho com você. Olha. Eu falei, caramba. Não preciso disso. Eu vou para outro emprego, eu vou procurar. E ele era meu cliente, na verdade, ele era outro emprego. Ele falou, minha empresa não vai mais prestar serviço para a sua. Aí eu falei, pô, tá certo, eu preciso mudar. Né? E aí eu comecei um processo de mudança. Fui fazer PNL, fazer alguns treinamentos para ser menos raivoso nos negócios. Estou tentando evoluir a cada dia, mas é um processo de evolução, né? Olha, eu virei diretor de banco em 1994, com 32 anos. Diretor adjunto, depois de uns anos virei o executivo, né? Diretor executivo. Rapaz, esse programa teu aqui seria cortado, banido, se eu começasse a dizer como a gente se tratava. As falas sexistas. Era bem ruim. Vou dar um exemplo, bem... É absurdo. Mesa de tesouraria, 200 caras com o telefone, tudo selvagem, né? Volatilidade louca. Aí entrava uma menina, um analista, uma officer. De repente começava, só quem sabia se ligava. 7 com 7,5, 7,5 com 8. Dando nota pra menina. Dando preço. Eu compro a 7, eu vendo ela a 7,5. Que isso. Aí tinha uma que tinha um corpo bonito, mas ela não era muito atraente de rosto. Aí começou 5 com 4,5, 4,5 com 4. Aí assim, pago 9 sem cabeça. Olha isso, cara. Olha o grau de barbaridade. E assim, um negócio que hoje fala, os jovens que estão nos assistindo, mas isso é medieval. Era medieval. Então, era medieval. Eu penso assim, por exemplo, na época medieval, o que os caras faziam, para eles era normal. Exato. E assim, naquela época era normal. O que não é normal é a população inteira evoluir
E alguns... E alguns ficarem para trás. Porque naquela época, aquelas pessoas não tinham noção do que elas estavam falando. Para eles era normal, tô brincando aqui. Assim como você brincava com gordinho. Isso. No colégio, eu era gordinho, nerd, que eu ia bem. Cara, eu sofri bullying. Eu acho que da 8ª série até o 2º colegial, foram 3 anos de bullying pesado mesmo. Sei. Né? E demorei alguns anos para superar isso. Me fez um ser humano mais forte? Talvez tenha feito. Mas o ponto é que hoje isso é inaceitável. Né? Inaceitável. Então, o que tem que ter é a consciência de mudar. O mercado de reestruturação ainda tem bastante gente das antigas. Sabe por quê? A pessoa nova, o moleque mais novo, ele não quer trabalhar com isso. É chato. Dá trabalho. Você tem que... Todo mundo te odeia. O cliente te odeia, o banco te odeia, o fornecedor te odeia, os empregados te odeiam, o fisco te odeia. Assim, você entra na empresa, todo mundo briga com você, todo mundo acha que vai ser demitido. Então, assim, o jovem não quer isso. Ele quer uma coisa que talvez dê mais prazer, que dê mais propósito. Então, quem está ficando em reestruturação são as pessoas mais antigas. Não sabia disso. E até por isso que a gente lançou o curso na FIA, para formar mão de obra para trabalhar nos nossos projetos. Porque não tem. Né? Tá escasso. E aí você vê muita gente também egresso do mercado financeiro, investment banking, vindo para reestruturação. E que não tem o DNA de reestruturador. Que não passou por crédito, não passou por nada disso. Então a gente tem que formar essas pessoas, mas quem tem ficado são as pessoas mais antigas. E muitos deles já vêm com legado. Com esse legado de, eu sou o dono da razão, eu sou não sei o quê. E, cara, e aí não bate com a nova realidade. E não bate também com o que o empresário está querendo. Porque o empresário, quer queira, quer não, ele está ligado no que está acontecendo no mercado, porque ele precisa vender para o público dele. Isso. E o público dele está consumindo, ele está ali. Ele, quer queira, quer não, a empresa está indo bem, está indo mal, mas ele está antenado nas tendências. Ao estar antenado, ele vai ver que aquela postura daquele reestruturador não está condizente com o futuro da empresa e nem com o que os empresários deles querem. Daí tem o choque de cultura, o projeto não vai para frente. Eu queria comentar em cima disso que você falou, que é absolutamente verdadeiro, é a questão da intergeracionalidade que a gente está vendo no mundo corporativo. Tem caras como eu, com 60, tem um estagiário de 20. No meio do caminho, então você vê, eu sou um baby boomer, novinho, sou de 62, o baby boomer vai até 64. Mas você tem o X, você tem o Y e você tem o Z, tudo trabalhando no mesmo lugar. Eu tenho muitos amigos que estão ultra revoltados, gente da minha idade um pouco mais, um pouco menos também, dizendo que eles não têm oportunidade no mercado de trabalho, e aí eles criticam o jovem. Falam um monte. E aí tem o jovem que acha que gente como eu é velha. Ok. É assim. O mundo precisa de jovens que abracem a maturidade, porque a maturidade traz uma experiência. Sim. E nós precisamos de coroas como eu, profissionais sêniores, né, como se fala, Sim. que tenham a cabeça aberta para o novo. Porque o mundo está dando cambalhotas de rapidez, de tecnologias e modelos de negócio. Setores desaparecem, setores surgem do nada, porque a tecnologia permitiu. Ora, Pipocas, você pega o cara que tem a startup com 28 anos de nada, ele não viveu nada. Aí você pega um cara de 60 que acha que sabe tudo. Os dois estão errados. É preciso dar as mãos. Então, o cara... Aí eu faço certos comentários que me geram algumas críticas, que eu falo assim, eu não fico beatificando o velho. Eu sou velho e eu não acho certo. O velho é bonzinho, o velho sabe tudo. E eu sempre digo, canalha envelhece, burro envelhece, preguiçoso envelhece. Então, assim, não é todo velho que é bom. Como não é todo jovem que presta. Então, assim, nós precisamos ter uma cultura de mais aceitação mútua. Eu podia chegar aqui com o maior pavão, não é? Sou mais velho que você, vivi mais e tal. De reestruturação, você sabe mais, bem mais que eu. Eu sei mais de crédito, de dentro do banco. Sim. Pô, já pensou nós dois de mão dadas? Exato. Que ganha? É por isso que eu bato muito na tecla do ecossistema. Ecossistema. Cada um faz o que é especialista, cada um faz o que sabe, todo mundo junto, todo mundo ganha junto, não tem hierarquia, tem parceria, e não somos competidores, somos cooperadores entre nós, cada um tem seus clientes, mas a gente se respeita. No turnaround, estou tentando fazer isso, eu estou tentando trazer os meus os sócios das outras consultorias
para perto um do outro. A gente está montando o Turn, que é um networking de reestruturadores que estão se unindo em prol de não ter uma concorrência desleal. Tá. Um não rouba o cliente do outro, um não rouba o funcionário do outro. A gente se ajuda. Tem mercado para todo mundo. Tem. É só a gente se organizar, é só não ter sacanagem um com o outro. E eu venho desmistificando, tentando desmistificar essa concorrência entre as consultorias. Porque fica brigando aqui. Outra coisa, fica só em São Paulo, Rio, região sul. Vai pro Nordeste, tem espaço pra caramba, Centro-Oeste, meu Deus do céu. Muito. Sabe? O ITA tá montando um centro, uma faculdade no Ceará, 60% dos alunos do ITA são cearenses, então o ITA tá montando os polos. Então assim, vai pra região não óbvia, faz o não óbvio, e a gente consegue todo mundo sobreviver e ganhar bem. Exatamente, exatamente. Que maravilha ouvir isso. É muito legal isso. Nós temos que quebrar essas barreiras, sabe? É. O mundo tá cheio de barreiras, direita e esquerda, jovem velho, gay não gay, gay hétero, sei lá, para com isso, é tudo ser humano. Negócios são seres humanos. O fornecedor é um ser humano, o cliente é um ser humano, o banco... As pessoas dizem, banco é um sujeito que está brigando pelo bônus dele. Exatamente. Esquece o banco, esquece a placa. Tem um Zezinho lá que se ele fechar esse negócio... Ele leva os filhos na Disney. Se der calote, ele perde o bônus, não leva os filhos na Disney. Ou seja, as motivações são sempre pessoais. E no PNL a gente entende que toda ação que uma pessoa toma, ela tem uma intenção positiva. Até mesmo um bandido. Exato. Quando ele rouba, a intenção positiva dele qual que é? Tá errado. Mas a intenção positiva é trazer comida para casa. Então, na visão dele, ele tá fazendo aquilo para beneficiar a família dele. Então, a intenção dele foi positiva. Talvez conflite com a minha e com a sociedade. Natural. Mas a intenção foi positiva. Às vezes a intenção de pertencimento, uma das maiores forças, ou maior motivação do ser humano é pertencer a algo. Então, às vezes o cara tá lá também, voltando a falar disso aí, mas às vezes ele tá lá numa comunidade e tal, não sei o quê, ele vai lá e bate em alguém, assassina alguém. É errado, é repugnante. Mas a intenção dele naquele momento foi: eu preciso pertencer a esse grupo. Ao saber disso, e pegando esse gancho do que você falou, quando eu estou lidando com um ser humano e toda a relação tem um ser humano do outro lado, o fornecedor está brigando comigo. Por quê? Porque ele está preservando os interesses dele. Eu tenho que entender isso e eu tenho que entender o seguinte: como é que eu consigo alinhar esses interesses? Boa. Como é que eu consigo, pelo menos, minimizar o conflito? E se for inevitável, fazer de uma forma menos dolorida possível, menos conflituosa. O conflito atrasa. Né? Maravilha. Então, eu tenho aprendido isso ao longo da vida, aí, na experiência né, prática e apanhando muito também, né? No modo de agir e indo para um lado, voltando, até acertar, ainda vão muitos anos, né, É um Fernando? eterno aprendizado, né? Essa coisa de life learning, como é que é? É life learner mesmo, né? Não é só você estar atualizado com a última tecnologia, é crescer como pessoa. A gente aprender como pessoa. Eu, aos 60, sou bem melhor do que era aos 40. O importante é isso. Assina embaixo. Eu achava que eu era um cara legal, mas quando eu comparo os comportamentos, porque eu estava adequado àquele sistema, né? Aquele modelo, melhorou demais, né? É uma pena que a gente está vivendo uns solavancos com umas pessoas esquisitas falando bobagem, mas isso aí vai ser sempre assim, é errático, né, o crescimento. Assim, eu estava outro dia conversando com um amigo meu. O Brasil existe há 500 anos, já vai existir por mais 1.000, 2.000, 3.000 anos. Então assim, a gente viveu altos e baixos ao longo da nossa história, a crise vai acontecer sempre. Exato. E nós vamos sair disso. Então assim, hoje tá esse, tá aquele, tá isso, tá aquilo. Vai passar, a gente vai sobreviver com mais arranhão, com menos arranhão. Às vezes perde um braço, às vezes perde uma perna, mas sobreviver a gente vai. É isso mesmo. Fernando, obrigado, viu, pela presença. Ótimo papo. Muito obrigado. Uma honra novamente. Prazer falar contigo. Muito obrigado. Pessoal, obrigado e até a próxima.